Respire fundo. Estas não são apenas duas palavras, são um portal. Em um mundo de ruído constante, de notificações, prazos e ansiedades, a respiração profunda é o primeiro ato revolucionário de fé. É o reconhecimento de que, por um instante, você para o mundo para se reconectar com a fonte de toda a vida. Ao respirar fundo, você está oxigenando não apenas o corpo, mas a alma. Está criando um espaço sagrado dentro de si, um vácuo onde o divino pode entrar e o humano pode se aquietar. Em silêncio, entregue suas preocupações a Deus. O silêncio aqui não é a mera ausência de som, é uma presença ativa, é o silêncio da alma que para de lutar, de controlar, de se desesperar. Entregar no silêncio é um ato de profunda coragem. É dizer, sem palavras: eu já tentei de tudo, já me preocupei o suficiente, já me esgotei. Agora, Senhor, eu passo este fardo para ti. Eu confio que as tuas mãos são mais capazes que as minhas. Essa entrega não é passividade, é a mais sábia das ações. É transferir o peso do mundo dos seus ombros frágeis para os ombros onipotentes de Deus. E é nesse estado de entrega silenciosa que uma companhia poderosa se faz presente. Hoje, São Bento caminha ao seu lado. Você não está sozinho nesta batalha. Um gigante da fé, um mestre da ordem espiritual, um guerreiro que conheceu as tentações e as venceu com a força da cruz, agora é seu companheiro de jornada. A sua simples presença já começa a operar maravilhas para abrir os caminhos que estavam fechados. Imagine cada porta trancada, cada estrada bloqueada, cada oportunidade perdida. Agora, visualize São Bento, com sua serenidade e autoridade espiritual, colocando a mão sobre essas fechaduras, e uma a uma elas se abrem. Não com estrondo, mas com a suavidade de quem age com a autoridade do céu. Tudo o que te prende, dívidas, desânimo, falta de oportunidades, começa a cair por terra. Observe o verbo começa. É um processo que se inicia no momento em que você crê. As correntes não se rompem todas de uma vez, mas o primeiro elo, o mais importante, o elo da descrença, já se partiu. A dívida pode ainda estar lá no papel, mas o pânico que ela causa começa a se dissolver. O desânimo pode tentar voltar, mas sua base já está comprometida. A falta de oportunidades já não parece mais uma sentença perpétua, mas uma condição temporária. Enquanto você ouve esta oração, o poder do céu age em sua vida. Esta é uma afirmação de fé dinâmica. A oração não é um pedido enviado para um céu distante e silencioso. É um interruptor que ativa o poder divino aqui e agora. Enquanto suas palavras ou mesmo seu pensamento se elevam, os céus se movem. Anjos são enviados. Graças são liberadas. O invisível se torna mais real do que o visível. Comece com um ato fundamental de posicionamento. Deixe seu comentário. Senhor, eu me coloco em tua presença. O que significa colocar-se? É uma decisão consciente. Você não está acidentalmente na presença de Deus como se estivesse passando por ela. Você para, se aquieta e deliberadamente se posiciona diante dele. É como um soldado que se apresenta ao seu general. Um filho que se aproxima do pai, um amigo que busca o conselho do amigo mais sábio. É um reconhecimento de soberania e de amor. Nesse lugar, você está seguro. Nesse lugar, você é ouvido. Nesse lugar, você é transformado. O clamor que se segue é tríplice, abrangendo as dimensões essenciais do ser humano. Iluminar minha mente. A escuridão mental.
é o terreno fértil da ansiedade. São as perguntas sem resposta. E se eu perder o emprego? Como vou pagar as contas? O que o futuro reserva? A iluminação divina não traz todas as respostas, mas traz a luz para enxergar o próximo passo. É uma claridade que dissipa a névoa do medo, permitindo que você pense com clareza, tome decisões sábias e enxergue oportunidades onde antes só via obstáculos. É a mente de Cristo operando em você. Fortalecer minhas mãos. A oração não é um convite à inércia. Deus age, mas Ele age através de você. Mãos fortalecidas são mãos que trabalham com diligência, que não desistem diante do cansaço, que constroem, criam e servem. É a força para enviar aquele currículo a mais, para estudar um pouco mais, para fazer aquele trabalho extra com excelência. A bênção de Deus não substitui o esforço. Ela o potencializa e o santifica. Abençoar o trabalho das minhas horas. Aqui, santificamos o tempo e o labor. Cada hora do seu dia, desde as tarefas mais mundanas até os projetos mais grandiosos, é colocada sob a bênção divina. Isso transforma o trabalho de uma mera obrigação ou de uma busca por sustento em um ato de adoração. Quando o seu trabalho é abençoado, ele adquire um poder multiplicador. Uma hora de trabalho abençoado pode render mais do que 10 horas de trabalho feito na ansiedade e na força própria. A petição específica, portas abertas e prosperidade justa. A súplica então se torna específica, que toda porta que se fechou se abra, reflita sobre as portas fechadas da sua vida. Aquela proposta de trabalho que não deu certo, aquele investimento que fracassou, aquele relacionamento que se rompeu prejudicando uma parceria, aquele empréstimo que foi negado. A oração pede que essas portas não apenas se abram, mas que sejam substituídas por prosperidade justa e abençoada. Prosperidade justa é a riqueza que vem sem enganação, sem exploração, sem atalhos antiéticos. É o fruto do trabalho honesto, da competência e da graça de Deus. É o oposto da sorte duvidosa ou do ganho ilícito, que sempre trazem consigo sementes de destruição. Prosperidade abençoada. É a abundância que não apenas enche sua conta bancária, mas que também enche sua alma de paz. É o dinheiro que não causa discórdia familiar, que não gera orgulho, que não afasta você de Deus. É a provisão que vem com a presença de Deus, assegurando-lhe que aquilo é um dom dele para ser administrado com sabedoria. A invocação a São Bento, o poder da cruz e a quebra de correntes. Agora, voltamos nossa atenção especificamente para o grande intercessor desta oração, São Bento. Quem foi São Bento? O guerreiro da oração e da ordem. São Bento de Núrcia, c. 480-547 d.C., é um dos pilares do monaquismo ocidental. Sua vida foi um testemunho de como a fé pode transformar uma sociedade em colapso. Diante da decadência do Império Romano, Bento não fugiu para o deserto para escapar do mundo, mas criou mosteiros que se tornaram faróis de ordem, cultura, trabalho e oração em meio às trevas. Sua regra, um guia para a vida monástica, é um monumento de equilíbrio, sabedoria prática e espiritualidade profunda. Ele era conhecido por seu poder sobre as forças do mal. A tradição relata várias tentativas de assassinato contra ele, uma através de veneno no vinho.
Quando Bento fez o sinal da cruz sobre a taça, ela se quebrou milagrosamente, como se uma pedra tivesse sido atirada contra ela. Este episódio ilustra o poder da cruz em sua vida. Um poder que não é mágico, mas sacramental. Um sinal visível da vitória invisível de Cristo sobre o mal. Invocar São Bento é, portanto, invocar esse espírito de ordem contra o caos, de trabalho contra a ociosidade, de oração contra as tentações e de poder espiritual contra toda força maligna. Olhai por mim neste momento, a confiança na intercessão imediata. A oração é urgente, neste momento. Não é um pedido vago para um futuro distante, é um clamor pelo agora. E a beleza da comunhão dos santos é que esses heróis da fé, que já estão na glória de Deus, estão vivos e ativos. Eles nos cercam como uma nuvem de testemunhas. Hebreus 12:1. São Bento, com sua experiência terrena de lutas e vitórias, olha para você com compreensão e compaixão. Ele sabe o que é ser tentado pelo desânimo, pela inveja, pela falta de fé. E ele, que venceu, agora estende a mão para ajudá-lo a vencer. Com tua cruz sagrada, quebra as correntes. Este é o cerne da intervenção de São Bento. A cruz sagrada não é um amuleto. É o símbolo máximo do amor de Deus, que se entregou para nos libertar de toda a escravidão, inclusive a escravidão financeira. As correntes da vida financeira. Quais são essas correntes? A corrente do endividamento crônico, o ciclo vicioso de gastar mais do que se ganha, de juros sobre juros, da sensação de nunca sair do lugar. A corrente do mindset de escassez, a crença profunda de que nunca vai ser o suficiente, que paralisa a criatividade e a ousadia. A corrente dos maus hábitos financeiros, a impulsividade, a falta de planejamento, o consumo por status. A corrente do medo e da insegurança, o pavor de perder o que se tem, que impede investimentos e crescimento. A corrente de opressão espiritual. Acredita-se, na tradição cristã, que existem espíritos de miséria, de falência, de confusão, que podem influenciar negativamente uma esfera da vida. A cruz de Cristo, invocada por São Bento, tem o poder de quebrar todas essas correntes. Ela quebra o poder do medo, pois nela vemos o amor perfeito que lança fora todo temor. Ela quebra a maldição do pecado, que muitas vezes distorce nosso relacionamento com os bens materiais. Ela nos liberta para uma vida de confiança e administração responsável, afastando inveja, desordem e desânimo. A oração é específica ao pedir a expulsão desses três inimigos. Inveja, o veneno da alma que nos faz focar na bênção do outro em vez de buscar a nossa própria. Ela paralisa a ação e gera amargura. São Bento, que ensinou a comunidade a viver em harmonia, afasta esse sentimento corruptor. Desordem, o caos externo, é muitas vezes um reflexo do caos interno. Desordem nas finanças, na agenda, nos projetos. São Bento, o pai da ordem monástica, traz um espírito de organização, disciplina e paz, essenciais para a prosperidade. Desânimo. O desânimo é a falta de alma, de coragem. É o cansaço que leva ao abandono dos sonhos. A intercessão de São Bento nos infunde nova coragem, lembrando-nos de que a batalha já foi vencida na cruz. A sábia petição, sabedoria para o pouco e fé para o muito. Esta é uma das partes mais profundas da oração. É um reconhecimento da jornada.
Hoje, você pode ter o pouco. A oração não pede um milagre que ignore a realidade presente. Pede sabedoria. A sabedoria bíblica é supremamente prática. É saber como administrar os recursos escassos, como priorizar, como ser criativo, como ser grato pelo que se tem. É a parábola dos talentos em ação. Ser fiel no pouco para ser colocado sobre o muito, e ao mesmo tempo pede fé para receber o muito. A mente humana, acostumada à escassez, pode se assustar com a abundância, pode se sentir indigna ou pode não saber como lidar com ela. A fé é necessária não apenas para pedir, mas para receber a bênção maior. É a fé que expande sua capacidade de ser um canal de bênçãos, sem se apegar a elas de forma doentia. O poder do latim e a declaração de fé, crux sacra sit mihi lux. Aqui, a oração mergulha na tradição mais profunda, usando o latim, a língua da igreja por séculos. Crux sacra sit mihi lux. A cruz sagrada seja minha luz. A profundidade da fórmula em latim. Por que usar o latim? Não é por misticismo vazio. É um mergulho na universalidade e na solenidade da fé. É conectar-se com milhões de cristãos ao longo de 1500 anos que pronunciaram essas mesmas palavras. É uma âncora na tradição que nos lembra que nossa fé não é uma invenção moderna, mas tem raízes profundas e históricas. A profundidade da fórmula em latim. Por que usar o latim? Não é por misticismo vazio. É um mergulho na universalidade e na solenidade da fé. É conectar-se com milhões de cristãos ao longo de 1500 anos que pronunciaram essas mesmas palavras. É uma âncora na tradição, que nos lembra que nossa fé não é uma invenção moderna, mas tem raízes profundas e históricas. A cruz como luz em meio às trevas. Esta é uma declaração paradoxal e poderosa. A cruz, instrumento de tortura e morte, é declarada como luz. Isso só é possível pela ressurreição. A cruz ilumina porque revela a extensão do amor de Deus. Ilumina o caminho do discipulado, que passa pela renúncia e pelo serviço. Clareia as prioridades. O que realmente importa diante do sacrifício de Cristo é um farol de esperança na escuridão do desespero financeiro e emocional. Quando você não enxerga saída, a cruz brilha e mostra que a morte não é o fim, que a falência não é o fim, que o fracasso não é o fim. A ressurreição vem depois. A rejeição do mal e a afirmação da graça. A declaração que se segue é uma firme oposição. Que nenhuma força do mal impeça o fluir da graça de Deus na minha vida. Você está, por meio da oração, erguendo um escudo de fé contra toda influência espiritual negativa que tenta bloquear as bênçãos que Deus já quer derramar. A graça de Deus flui como um rio. O mal tenta construir barragens de dúvida, medo, pecado e maldição. A oração com a autoridade de São Bento destrói essas barragens. O credo da multiplicação, onde há fé, há multiplicação. Aqui entramos no terreno das promessas espirituais. São afirmações que alimentam a nossa confiança. Onde há fé, há multiplicação. Lembre-se dos pães e peixes. João 6, 1-14. Jesus não criou comida do nada. Ele pegou o pouco que um menino tinha, 5 pães e 2 peixes, e após dar graças, o multiplicou para alimentar milhares. A fé é o catalisador que transforma o pouco no muito. Sua fé no Deus provedor ativa o princípio da multiplicação em seus recursos, seu tempo, suas ideias.
Onde há oração, há prosperidade. A oração alinha a sua vontade com a vontade de Deus. Ela abre seus olhos para enxergar a provisão que já estava lá. Ela traz paz, que por sua vez gera criatividade e boas decisões, que são a base da verdadeira prosperidade. E onde há São Bento, há vitória. Esta é uma confiança baseada na história e na tradição. A presença e a intercessão deste santo são um convite a compartilhar das vitórias que ele mesmo experimentou pela fé. A visualização da luz dourada, a materialização da bênção no mundo físico. A oração, então, nos convida a um exercício espiritual poderoso. Agora, imagine uma luz dourada descendo do céu e tocando suas mãos. O poder da imaginação, guiada pela fé. A imaginação, quando submetida ao Espírito Santo, é uma ferramenta poderosa. Não é fantasia vazia, é a capacidade da alma de ver o invisível. 2 Coríntios 4:18. Ao imaginar a luz dourada, você está exercitando a fé, criando uma ponte entre a realidade espiritual da bênção e a realidade física das suas mãos que trabalham. O simbolismo da luz dourada representa Deus, que é luz, 1 João 1:5, e a iluminação do Espírito Santo. Dourada simboliza a realeza, a divindade, a pureza e a prosperidade. É a cor do que é precioso e eterno. A bênção sobre o trabalho, os sonhos e as finanças. A luz toca suas mãos, o instrumento do seu trabalho. Isso santifica todo o seu labor. Ela abençoa seus sonhos, as visões que Deus colocou em seu coração, e ela toca suas finanças, o meio de troca no mundo material. É uma bênção holística. A transformação do escasso e a dissolução das dívidas. A visualização da fé se torna uma declaração profética. Tudo o que era escasso começa a ser transformado. A mentalidade de escassez dá lugar à mentalidade de abundância. Você começa a ver soluções onde via problemas. Toda dívida é dissolvida na misericórdia divina. Isso não significa necessariamente que o banco vai cancelar sua dívida, embora Deus possa fazer isso se for para o bem maior. Significa, sobretudo, que o poder opressivo da dívida é quebrado. A misericórdia divina traz paz, sabedoria para negociar e oportunidades para quitar o que deve. Toda porta trancada é aberta pelo poder da cruz de Cristo. A mesma cruz que quebrou as correntes do pecado e da morte, agora age como uma chave mestra, abrindo caminhos que nenhuma habilidade humana poderia abrir. A consagração das ações e a oração pela pureza de intenções. Agora, a oração se aprofunda na ética e na motivação por trás da busca pela prosperidade. Senhor Jesus, coloca tuas mãos sobre as minhas. É um pedido de intimidade e parceria. Você não quer trabalhar sozinho. Você quer que as mãos que foram perfuradas na cruz guiem as suas. Que seus projetos sejam os projetos dele. Suas ações, uma extensão da ação dele no mundo, o dinheiro como fruto do bem. A petição é clara. Que o dinheiro que eu receber seja fruto do bem. Isso é um antídoto contra a ganância. Você está orando para que sua renda venha de fontes abençoadas, de um trabalho que edifica, que ajuda, que cura, que constrói. Dinheiro que vem da exploração ou do engano carrega uma maldição inerente. Dinheiro que é fruto do bem vem com a bênção de Deus. Administração com amor e justiça. Prosperidade não é apenas ganhar, é gastar e doar. Usá-lo com amor e justiça significa amor, ser generoso, sustentar sua família, ajudar os necessitados, investir no reino de Deus. Justiça,
Ser honesto em seus negócios, pagar salários justos, ser um consumidor ético. Pedido por estabilidade, sustento e dignidade, não apenas por riqueza. Este é um ponto crucial. A oração faz uma distinção importante. Peço não por riqueza, mas por estabilidade, por sustento, por dignidade. Estabilidade, paz de espírito, saber que suas necessidades básicas serão atendidas consistentemente. Sustento, o necessário para viver com conforto e segurança, sem os altos e baixos dramáticos. Dignidade, a capacidade de prover para si e para sua família, de contribuir para a sociedade, de se sentir um filho amado de Deus, não um mendigo. A purificação das intenções e o chamado à generosidade. Deus está tão interessado no seu caráter quanto na sua conta bancária. Senhor, purifica minhas intenções. Por que você quer prosperar? Para se exibir? Para ser superior? Ou para ser um canal de bênçãos? A oração responde que a prosperidade que peço vença, acompanhada de generosidade. Que ao receber tua bênção, eu possa também abençoar outras vidas. A verdadeira prosperidade é circular, não estagnada. Você é abençoado para ser uma bênção. Gênesis 12:2. A generosidade quebra o espírito de avareza e abre ainda mais o céu sobre sua vida, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. A proclamação profética e a declaração do novo tempo. A oração culmina em uma série de declarações ousadas, cheias de autoridade espiritual. A fé no Deus provedor. Deus eterno, tu és meu provedor. Esta é uma afirmação de identidade. Jeová Jiré, o Senhor que provê. Toda a ansiedade sobre o futuro se dissolve quando se compreende que o próprio Criador do universo é o seu sustento. Onde há fé, não falta o essencial. Esta é uma promessa condicional. A condição é a fé. O resultado é o essencial. Deus não promete luxo, mas promete que o pão de cada dia virá. Mateus 6:11. E para uma pessoa de fé, o essencial inclui a paz que excede todo entendimento. A derrota do espírito de miséria. São Bento, com tua cruz poderosa, que todo espírito de miséria seja derrotado. A miséria é mais do que pobreza, é um estado de alma. É a crença de que se é digno apenas do pior. A cruz, símbolo do maior amor, derrota essa mentira, declarando seu valor infinito. A quebra de maldições financeiras. Maldições podem ser padrões geracionais de fracasso financeiro ou consequência de pecados e pactos feitos no passado. A autoridade do nome de Jesus e da cruz de São Bento é invocada para quebrar toda e qualquer ligação espiritual negativa que esteja impactando suas finanças. A declaração do tempo da virada. E que hoje, neste momento, comece o tempo da virada. Isto é profético, é marcar uma linha no tempo. O passado de escassez termina agora. Um novo tempo de graça, abundância e milagres se inicia. Você está, pela fé, decretando o fim de uma era e o começo de outra. A bênção final e a pronúncia do Amém. A oração se encerra abençoando especificamente a pessoa que ora, pedindo a transformação concreta. Preocupações em vitórias, medo em confiança, escassez em prosperidade. E então, a declaração final de fé. Pelo poder da cruz de São Bento, eu declaro: a providência divina está a caminho. A providência divina é a manifestação prática do cuidado de Deus. Ela não está parada. Ela está a caminho, se movendo em sua direção.
E o amém final é o seu selo de concordância. Assim seja, eu creio. O chamado à ação e ao compartilhamento, multiplicando o milagre. Agora escreva nos comentários: eu recebo esta bênção e confio em São Bento. E compartilhe esta oração para que o milagre se multiplique. A importância da declaração pública. Escrever eu recebo é um ato de fé. É sair da passividade e tomar posse da bênção. É alinhar sua vontade com a vontade de Deus. É plantar uma semente de fé no mundo digital, criando um memorial do seu sim a Deus. A fé na intercessão de São Bento. Ao declarar "e confio em São Bento", você está afirmando sua crença na comunhão dos santos, na realidade de que estamos todos conectados em Cristo e que os santos são nossos aliados poderosos. A multiplicação, através do compartilhamento. Por que compartilhar? Porque a fé é contagiosa. Quando você compartilha uma bênção, você está testemunhando da bondade de Deus. Você está estendendo a mão para alguém que está tão desesperançado quanto você talvez estivesse. Você se torna um instrumento para que o milagre se multiplique na vida dos outros. A generosidade espiritual gera colheita espiritual. A partir de hoje, você carrega consigo estas verdades. Você não está sozinho. Deus e São Bento caminham com você. Sua mente, suas mãos e seu tempo estão sob a bênção divina. As correntes que o prendiam foram quebradas pela cruz. A luz dourada da provisão toca tudo o que você faz. Suas intenções foram purificadas e você é chamado a ser um canal de generosidade. O tempo da virada começou. A providência divina já está a caminho. Agora, respire fundo mais uma vez. Sinta a paz. E levante-se para viver, trabalhar e abençoar, crendo que onde há fé, há multiplicação, onde há oração, há prosperidade, e onde há São Bento, há vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.